De volta para o último bloco do Roda Viva com a sexóloga Regina Navarro Lins. Regina, neste bloco a gente faz um balanço do que foi essa nossa conversa. Vamos lá. Fernanda, querida, o que você achou do programa? Foi respondida em tudo ou tem alguma dúvida? Não foi respondida, mas eu queria te perguntar, você disse que o casamento é onde menos se faz sexo. Isso não é mais culpa só das mulheres hoje em dia. Assim, eu trabalho numa revista feminina e eu recebo muitos e-mails e reclamações de leitoras que têm um apetite sexual muito maior do que o dos homens. Ah, meu marido não dá conta, quer todo dia, ele não quer. O que aconteceu? As mulheres realmente estão querendo mais sexo e os homens menos? Ou elas só estão com mais liberdade para falar que elas querem? Agora, o que está acontecendo? O que os homens estão com tanta dor de cabeça agora, Regina? Dante, o que achou do programa? Eu gostei muito. Claro, as questões... Me surgiram mais questões do que respostas, mas eu acho que esse é o objetivo mesmo da coisa, né? Você me falou uma coisa que muito interessante, uma frase que você disse, e em cima dessa frase eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou, o amor foi a obsessão do século XX. Eu te perguntaria, o sexo não seria a obsessão do século XXI? Pelo menos no seu início, como a gente está vivendo agora? Paulinho Moreira Leite, entre suas muitas dúvidas sobre sexo, o que é que você quer perguntar? Perguntar não, uma coisa, eu gostei do programa. Tem uma questão que eu queria perguntar, porque na minha visão, a sexualidade tem um componente muito grande inconsciente. Então a gente fica falando de pensar, reavaliar, medir de novo, questionar um modelo. A gente fala que existem modelos, mas como é que fica isso? Como é que a gente coloca isso? Se isso tem a ver com o nosso inconsciente, como é que é isso? Augusto Nunes. Gostei também, só queria saber da Regina se esses pontos de vista, essas deduções, conclusões a que você chegou, se elas se restringem às grandes cidades, Rio, São Paulo, ou se elas se estendem ao interior do país. Eu nasci numa cidade muito pequena, é sempre mais conservadora. Continua ou é tudo igual? Caruso, a charge que você escolheu, olha lá. Eu aprendi muito sobre o amor material, esse que diz que, na pergunta do Dante, se a androginia empobrece. Bom é homem duro. O amor digital, você pode sempre fazer um download. E o amor romântico é aquilo que Augusto Nunes faz com ninguém, tia. Ai, que ótimo. Bom, respondo então? Vamos lá. Olha, os estudiosos dessa área e vários trabalhos apontam que para cada mulher que perde o desejo sexual pelo contrário, para cada homem que perde pela mulher, 4 mulheres perdem pelo marido. E eu tenho uma experiência, eu tenho 38 anos de consultório, fiz agora fora as palestras, né? E eu vejo que um número enorme de mulheres ama o marido, não quer se separar, chega e diz, olha, melhor companheiro, melhor, né? Mas não tem vontade de fazer sexo com ele. Aí, só para terminar, aí as pessoas perguntam, mas por que isso acontece? Eu acho que é o seguinte, excessiva familiaridade, excessiva intimidade, aquela coisa que todo mundo sabe. Agora, acho que tem um vilão nessa história, a cobrança de exclusividade. O casamento se presta a uma dependência emocional muito grande entre as partes, né? Então, se você sabe que o seu parceiro depende de você, tem pavor de te perder, tá ali, não tem sedução, não tem conquista. O mínimo de insegurança talvez seja necessário para uma mulher ficar 20, 30 anos com desejo pelo marido. Eu acho que esse pacto de exclusividade tem que ser repensado porque ele atrapalha muita coisa. Dante. Ele fez sobre o século XXI. Olha, eu acho que as pessoas fazem menos sexo. Eu acho que você encontra mulheres, por exemplo, de 40, 50, 60 anos e no casamento fazem pouco e fora do casamento fazem pouco. Eu conheço um número enorme de mulheres de 50, 60 e hoje de 70, porque toma reposição hormonal, né? Que dizem assim, eu quero fazer sexo. Várias chegam para mim e dizem assim, gente, por que não tem bordel para as mulheres irem? Porque chamar a garota de programa, eu tenho medo. Várias dizem isso. Então, eu não acho que as pessoas façam muito sexo. Se pensa muito em sexo, porque o sexo é muito bom, dá muito prazer e as pessoas gostam. Aliás, todos os estudos na área dizem que para você ter uma vida saudável, você tem que ter sexo frequente. Eu fiz uma pesquisa para escrever um artigo sobre isso em vários países do mundo. Bom, então eu acho que as pessoas precisam fazer mais sexo do que elas fazem.
Você falou do amor Do romântico. inconsciente. A discussão do modelo, como é que Tá, como é que eu esse sexo acho, tem a ver Paulo, com o que inconsciente? a cultura molda o nosso inconsciente também. Quer dizer, se você pegar uma pessoa de 3.000 anos, o inconsciente dela é outro. Então, eu acho que esses valores que a gente vai absorvendo, a censura, né, que a gente recebe dos pais, da sociedade, vão moldando a repressão dos nossos desejos, nossas culpas e nossos medos. Interior e cidade certo? grande. Tudo igual, Eu acho, Augusto, que é uma mentalidade do Ocidente. do Ocidente. Pode ter uma diferença de uma cidade maior, um pouquinho, mas a TV Globo está em tudo, as novelas estão em tudo. Quer dizer, as pessoas, os valores, né? Por exemplo, homossexualidade, as novelas apresentam isso de uma forma, né, legal e tal. Quer dizer, muita gente já está mudando a mentalidade. Pode demorar mais um pouquinho, mas eu acredito que as mentalidades do Ocidente é que estão sendo afetadas. Foi bom para você, meu bem? Foi muito bom. Esse programa é aquele programa que parece que você cai na jaula do leão e todo mundo, não. Mas foi muito bom. E eu acho que é fundamental eu acredito que a gente pode mudar, Paulo. Acredito que a gente pode ver melhor. Nesse momento político, vamos lá, então, para encerrar. Esse momento sociopolítico em que vivemos, qual seria um ideal sexual para um país como o nosso? Eu acho que as pessoas, elas têm que viver de forma mais satisfatória, né? Sexualmente, que diminuísse a repressão, a sexualidade, que menos tabus, menos preconceitos, menos moralismo, menos preocupação com a imagem, que foi uma coisa característica da década de 50. Eu me lembro, era criança, mas aquela preocupação, o que os outros vão pensar, né? Tem gente que ainda está preso a isso. Agora, mais do que tudo, as pessoas têm que refletir, questionando essas crenças, esses valores e deletando o moralismo e preconceitos em várias áreas, se quiserem viver melhor. Agora, para viver melhor, tem que ter coragem, porque não é fácil você refletir e mudar uma coisa que você ouviu desde que nasceu. Obrigada, querida. Obrigada, Dante. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Augusto. Paulinho, tá mais tranquilo? Caruso, muito obrigada. E obrigada a vocês e boa noite.